Bom dia a todos. Muito contente de estar em Campinas, tenho família em Campinas. Meu nome é Paulo Silveira. Estou numa situação um pouco complicada, porque depois da apresentação da Keila e toda brincadeira, minhas piadas prontas, agora a linha aumentou um pouco, certo? Então, se eu não for tão engraçado, a culpa é da Keila. Não está rodando o cronômetro aqui, se alguém puder rodar o cronômetro, assim eu não estouro o tempo de ninguém. Obrigado. Bem, eu queria falar um pouquinho sobre... A gente está sempre muito preocupado com isso, não é? O que eu vou fazer na minha carreira? Quando eu vou virar chefe? Quando que eu vou ter aumento de salário? Quando que eu vou virar uma grande hacker de sistemas e etc. Então, eu queria colocar um pouco da minha visão. Então, a Keila fez a apresentação, eu trabalho nesse grupo, sou um dos líderes da Kaelon da Lura. Fundei, antes muito da empresa, eu gosto muito disso de comunidade, então antes de eu ter criado uma empresa, a gente criou um fórum de internet que era muito focado em Java, que chama Guji, ainda é muito grande na internet, e também participo bastante em podcast, então eu gosto bastante de evento, comunidade, conversar com as pessoas, assim como vocês gostam. É uma coisa muito legal, não é? Tava todo mundo ontem pensando, poxa, amanhã tem evento, e eu gosto bastante disso. Tem gente que não gosta e não quer ir, tem colegas nossos trabalhos que odeiam, e isso faz parte, tá bem? E eu tenho um podcast que é menos conhecido entre as pessoas de código, que se chama Like a Boss, que é entrevista, é coisa de gerentão, né? É entrevista com um monte de CEO de empresas famosas de tecnologia, ou que envolve tecnologia. Nubank, Doutor Consulta, Smart Fit, tem o pessoal da Matera, a gente já entrevistou, e foram 25 CEOs, então daqui a gente também pegou vários insights, porque para eu falar da carreira de vocês é uma coisa muito subjetiva, tá? Era legal dar a palestra, então quem vai aqui dar a palestra lá de CSS, as técnicas com Flexbox e não sei o quê, é interessante, a pessoa fala, se vocês enxergam algum erro, você levanta a mão e fala assim, olha Paulo, não, Flexbox não é assim, é mais para a esquerda, mais para a direita, você testar isso, você vai ver que o que você falou é besteira. O que eu estou falando aqui para vocês é muito subjetivo, então tomem cuidado, sejam críticos com qualquer coisa que é em relação à carreira de vocês, à vida de vocês. Então aqui é muita opinião, eu trouxe algum embasamento de outras pessoas, mas a carreira é algo muito pessoal, tomem cuidado. O Paulo falou um monte de baboseira, às vezes não dá para desprovar, né, porque realmente é algo muito subjetivo, mas tomem um cuidado, sejam criteriosos. Não só com a minha palestra, com qualquer talk que seja em relação à carreira. Então você que é programadora e trabalha com código, escreve CSS dos frameworks da moda, você é paga para fazer o quê? Qual que no final do mês, quando você recebe o salário da empresa, você recebeu aquele salário, o que você combinou com o seu chefe, com a sua chefe? Qual que é a sua profissão? Qual que é o seu objetivo no dia a dia? O que você faz todos os dias? Quem me responde? Qual que é a resposta óbvia aqui? Obrigado. O pessoal, eu faço essa pergunta nas palestras e algumas pessoas estragam. Aqui me ajudaram, né? Então, você é pago, a programadora ou o programador são pagos para programar, tá? Então eu acho que a primeira, e eu achei isso quando eu era jovem, eu tinha muito essa noção. Acho que a primeira coisa que eu queria passar era que vocês não recebem salário para escrever código, tá bem? A gente não é pago para programar, não é esse o objetivo final da sua empresa. Aliás, eu queria até ser mais desafiador e colocar que é o contrário, tá bem? Quando você escreve código e você faz um git commit, git push, e você faz um pull request, então essa ideia não é minha, tá? Tem muita gente que fala disso. O código é um commit, não é? Então, fazendo a tradução literal, é um compromisso a mais que você está colocando dentro do seu repositório. Código comitado é código legado, é base da manutenção. Quanto mais código você escreve, mais dependência, mais manutenção, mais bug. Não é à toa quando seu chefe, a sua chefe chega para você e fala assim, quantas linhas de código você escreveu hoje? Você não fica ofendido? Você não fica ofendida? Mas como assim linha de código? Isso não importa, porque às vezes eu estou resolvendo um bug, um problema, às vezes eu estou discutindo ali com um PO, sei lá qual o nome da moda. Então a gente fica ofendido com essa questão de lines of code, né, de lock,
de produtividade. Então, por que você acha que quanto mais linha escrever, ou você é pago, ou você é paga para programar? Então, esse conceito está muito errado, muito desalinhado com o objetivo da empresa e até com o crachá de vocês, que a maioria de vocês, eu sou uma front-ender, eu sou um front-ender. O front-ender não é pago para escrever linha de código. Aliás, quanto menos linha de código a gente escrever, melhor. Dá para pegar isso? O código é assim como o cirurgião, a cirurgiã, quanto mais pessoas ele operar, não é melhor. Pode até gerar mais dinheiro, tá certo? Mas não é o objetivo. O objetivo, inclusive, é que ele faça menos cirurgias possíveis. Não é? Faz sentido isso? Então eu coloquei aqui quatro exemplos do engenheiro e engenheira de software, que são termos que algumas pessoas até não gostam, não é? Que essa palavra da engenharia no software, no código, pegou porque tem algum sentido. Sim, antes eu não gostava, porque tem analogia de construção civil, waterfall, não é? Mas eu queria dar 4 exemplos para vocês de que esse negócio de código está cada vez menos, está cada vez mais importante o resultado final. Não tem uma palestra aqui mostrando do UX, do front-ender, a importância. Esse tipo de sacada. Olha só, a primeira. Então, quem gosta muito de computação, gosta, porque no MIT tem esses professores super ferrados, quero fazer um curso do MIT, conheço um cara do MIT, tenho um amigo que fez mestrado no MIT e etc. E no MIT tem um curso mais famoso de computação do mundo. E esse curso foi, até 2009, sempre dado em Scheme, em Lisp. E que tem um livro famoso que chama SICP, do Sussman, de uns doutores em computação super ferrados, e o curso é todo dado em paradigma funcional puro, onde você vai escrever um interpretador de uma linguagem própria, metalinguagem, super complexo. Vocês conhecem esse livro? É famoso para vocês? Acho que ainda bem, melhor que não seja. Tá. Mas é um livro interessante, tá bem? Eu estou brincando, mas é um livro bem pesado. Você escreve umas linhas de código super pequenas, fazendo umas coisas super pesadas, o tal do cálculo lambda, todas essas coisas de JavaScript que hoje muita gente está atrás, vocês provavelmente estão atrás, do ECMAScript, entender mais o paradigma funcional. Aqui é um negócio puro, matemático, do cálculo lambda, dos números do Alonso Church, que é quem criou esse negócio de funcional antes de existir computador, não é? É bem interessante. Só que o que aconteceu? Em 2009 eles mudaram, tiraram o Scheme e colocaram Python no MIT, na primeira linguagem de programação. O que acontece nesse momento? Todo mundo xinga. O pessoal de ciência da computação, você está louco, MIT, dando essas linguagens dos mortais aí. Cadê o Lisp, roots, raiz, Python é Nutella, isso aí é para quem ganha salário para escrever código, cadê a ciência da computação e tal. E aí o Sussman, que hoje deve ser bem mais velho, vira e fala, a ciência da computação mudou. Antigamente, a gente não tinha bases para poder escrever sistemas complexos. A gente tinha que escrever tudo do zero e entender perfeitamente o que cada chamada, cada funçãozinha fazia. E hoje, no nosso trabalho do dia a dia, é muito diferente. Quantos de vocês já não foram consumir uma API em JavaScript, em JSON? Você lê a documentação, o que você faz? Agora eu já sei não, né? Você começa a dar um monte de curly, ou usar o Postman, ou fazer um monte de teste, até entender o que a API faz, não é? Sabe por quê? Porque a gente não tem certeza, nem a documentação sabe direito, nem o cara que escreveu, nem a gente sabe. Mas não é uma sacanagem com os programadores e as programadoras, é porque é tão rápido e tão complexo que a gente precisa saber lidar com incerteza. Não é programação defensiva, resiliente, da gente estar sempre... se aquele serviço estiver fora do ar, se ele devolver uma coisa errada, se o JSON vier com uma informação incompleta e etc. Então o Sussman fala, mudou muito. Hoje a gente trabalha muito com API, biblioteca e conectando sistemas. Programadores e programadoras hoje são engenheiros e engenheiras que pegam, tem água aqui, precisa sair lá, põe um cano. Eu sei lá como que veio a água daqui, sei lá o que o cara vai fazer com a água de lá. Tá? Essa ideia de serviços, microserviços, ou seja o que for, está acontecendo porque o que a gente faz é conectar sistemas. Tá? Uma grande parte. Integrar sistemas, conectar sistemas, reusar sistemas. E ele fala, olha, no Python já tem um monte de biblioteca para isso, dá para fazer essas coisas, no Scheme nem tem biblioteca para brincar com essas coisas. Tá? Então, primeiro sinal das mudanças dos tempos.
Segundo que eu gosto de dar de exemplo. Então tem outro livro, é tudo livro de velho, tá? Tem o Frederick Brooks, que é o cara que mais ou menos criou os sistemas operacionais que rodam os mainframes, os bancos. Ele tem um livro, esse aqui é muito legal, esse aqui é mais fácil de ler, é mais de negócios, chama o Mítico Homem Mês. Ele faz aquela brincadeira do, olha, você tem 9 grávidas, não nasce um filho e uma filha em um mês, tá certo? Ele que tem aquela teoria que prova matematicamente que se você tem um projeto atrasado, se você contrata mais uma programadora, mais um programador, ele vai atrasar mais. Tá? Então, é um cara que teve muita sacada em engenharia de software. E ele fala o seguinte, ele tem um dos últimos capítulos, são artigos bem curtos. Qual que é o software barato para a gente criar na nossa empresa? Ele fala, o software mais barato do mundo é o software que você compra pronto. E ele discute um monte sobre isso, tá? E o que eu brinco do Excel WordPress é que as pessoas chegam lá na minha empresa e falam assim, Paulo, eu tenho uma ideia para a gente fazer um sistema aqui, ó, e aí a gente faz em Node.js com Express e MongoDB, e aí a gente faz... Eu viro e falo, pera lá, é isso que você quer fazer? Dá para fazer no Excel? Ah, dá para fazer. Então, a gente faz no Excel. Ah, não, a gente precisa de um portal para não sei... Dá para fazer no WordPress? Ah, dá, mas vai ter essa desvantagem. Então, a gente faz no WordPress. Então, a gente tem muito isso, e eu entendo, e costuma ser um pouco de... Quando a gente está um pouco no começo da área, a gente quer mesmo ser um grande hacker e uma grande hacker. A gente quer dominar por completo a tecnologia. Mas não é porque a gente quer dominar por completo como se usa o martelo, que a gente vai sair martelando tudo que é lugar e usar a ferramenta errada no lugar errado. Se tinha como você só plugar a coisa lá e estava funcionando. Tá bem? Então, foco em resultado, entender qual é o objetivo da empresa. O objetivo da empresa, provavelmente, algumas são, provavelmente não é usar Node.js em tudo que é canto. Provavelmente não é esse o objetivo da empresa. Provavelmente é atender melhor o cliente, user-centric e etc. Faz sentido? Mais 2, esse aqui tem tudo a ver, e eu não coloquei por causa do evento, tá? Na minha época, então, eu fiz ciência da computação, né, que era bem essa cara, super matemático. Lá na USP é bem focado em matemática. Hoje já mudou, né? Mas eu fiz no século passado, computação. E a gente tinha muito essa discussão entre a molecada, elas falavam assim, mas o meu sistema aguenta 3.000 requisições por segundo. O meu aguenta 4.000 requisições por segundo. O que isso importa para o seu cliente final, para a pessoa que vai comprar, para a pessoa que vai pagar, a empresa que vai pagar o seu salário? O que isso importa no momento final ali? Se aguenta 3.000 e 4.000, e se o site é uma droga, a usabilidade é uma droga e os botões não funcionam direito? Tá? Isso aqui começa a ser, o pessoal chama de vanity metrics, né? São números de vaidade. Aguenta 4.000 requisições. Pouco me importa quantas requisições por segundo aguenta o seu sistema, eu que estou usando. Eu quero agora, o tempo que carrega aqui o page speed ali no Lite, não sei o que, esqueci o nome do plugin, esse tempo para mim importa, porque eu fico pé da vida quando eu entro na página e ela fica carregando devagar. Isso aqui é totalmente ligado, tanto que falam, né, page speed é UX, não é? Isso aqui está totalmente ligado com a experiência do usuário, com o objetivo final da empresa, com vender mais, com gerar mais valor para o usuário e para a usuária. Tem tudo a ver. Faz sentido? Entendem a diferença? Olha o foco. É claro, Paulo, então faz qualquer sistema que aguenta quantas requisições e aí o sistema cai? Claro que não, aí começa a atingir. Mas eu quero dizer, qual que é onde o usuário enxerga primeiro? Onde dói primeiro para eles? Tá bem? Outro cara famoso de ciência de computação, já morreu, Dijkstra. Quem estudou computação viu os algoritmos deles em grafos e tal. Ele faz a brincadeira de astronomia e telescópio. Se você é um bom astrônomo, você precisa conhecer como que funciona internamente um telescópio refratário, como montá-lo e desmontá-lo e fabricar cada uma das lentes usando silício. Tá? Então, se você é uma pessoa de front-end, você precisa entender o WebAssembly lá por baixo, como funciona a rebimboca da VM, do Google, do V8, da versão nova. Tá certo? Não estou falando que você não deve ir atrás disso. É claro, se você conhecer isso, certamente vai ser um diferencial.
Só que precisa pensar mesmo se isso está alinhado com a sua profissão, com a sua carreira, com o objetivo da empresa onde você está trabalhando. Tá bem? Existem sim empresas onde é interessante entender os internals da V8. Agora, existem empresas onde não tem nem pé nem cabeça você ter totalmente esse foco. Tá bem? De novo, eu estou falando aqui na carreira com foco de empresa. Para satisfação pessoal é outra história. Tá bem? É outra história. Faz sentido? Porque a gente vai brincar, eu quero chegar lá em casa e fazer aqui uns códigos muito loucos com Node.js. É outra história. Bem, então esses são os 4 pontos. E eu queria mostrar também, bater na tecla para vocês, em relação de novo, a quão profundo vocês devem estudar as tecnologias e tal. Então, Coursera, lá também um site lá de curso online que vocês devem conhecer, bem grande. Isso aqui é de 2017, já mudou. Sabe qual era o curso mais feito no Coursera de todos? Tem um monte de curso desses que a gente gosta, um monte. Sabe qual que é? Então, o curso mais feito lá no Coursera não é o de Machine Learning, não é o de microserviços, é esse aqui, era em 2017, 2018 foi um de Python, tá? Mas tudo bem. É um curso sobre como você vai se preparar para aprender mais e melhor. Então, a Keila colocou aqui na abertura isso de uma maneira sucinta, e não é à toa que hoje tem esse apelo. As pessoas contratam as outras pessoas que saibam aprender e reaprender bem. Tá? Ela consegue se adaptar, aprender e aplicar aquilo que colocou, porque o que você aprendeu de Node.js, se eu fosse ficar no tal do J2ME, que vocês nem sabem o que tinha ficado completamente para trás. Então, o Node.js, em algum momento, vai sumir ou vai ficar só num canto, como no NPM, por exemplo. Tá bem? Então, os frameworks, quem apostou tudo no Bootstrap ou quem apostou tudo no jQuery, também ficou, certo? Ou talvez o Bootstrap não no mesmo nível, mas em algum momento tem ascensão e tem queda dessas tecnologias. Você é capaz de reaprender, desaprender e falar, tudo bem, eu não sou apaixonado e casada com essa tecnologia, eu vou aceitar outra. As pessoas estão buscando isso. Não estão buscando quem gosta só de programar em C no kernel do Linux. Salvo raras empresas e exceções. Tá? O outro, então você pode falar, mas isso é online, Paulo. Aí vamos pegar outra faculdade, né? Então, costa oeste dos Estados Unidos e Stanford, onde MIT e Stanford são as referências de computação. Qual é o curso mais feito em Stanford? Será que é o CS 101? Porque lá nos Estados Unidos tem essas coisas que todo mundo no primeiro ano pode fazer a matéria que quiser, né? Mais ou menos, exagerando um pouco. Então, lá fora tem um curso mais esquisito ainda, que se chama Desenhando a Sua Vida, projetando o que você quer fazer na vida, né? Aí já cai para um negócio de humanas total, certo? O que você vai fazer quando crescer? É isso que as pessoas estão estudando numa das faculdades Ivy League mais caras, né? $60 mil por ano para você estudar, sem contar alojamento. Então, as pessoas os filhos e filhas de milionários e que passaram, estudaram muito e estão lá, elas não estão estudando machine learning de cara, não estão estudando medicina. Estão, não, peraí, deixa eu me organizar minha carreira, minha vida, entender para onde eu vou, o que eu quero ser, o que eu gosto, para entender o que eu devo estudar, em que empresas eu quero estar. Então, faz sentido vocês gastarem um tempo para pensar na vida de vocês mesmo, tá bem? Olha, eu sempre fui muito cético com esses negócios de humanas, muito cético, tá? Mas repara que não somos nós, povão, falando que queremos fazer. É o pessoal que, de alguma forma, está no topo lá, a elite da elite, que também pode ser enviesado, mas está preocupado com esse tipo de coisa. Tá bem? E aí entram vocês aqui. Só para eu ter uma ideia, todo mundo se considera front-ender? Deixa eu só ver uma coisa. Front-ender, full stack. Mas se é full stack, levanta a mão também, porque você é front-ender, então. Então tá bom. Então tá bem. Então, na minha época de código, as carreiras eram essa. Tinha o programador e a programadora, tinha o designer, tinha a pessoa de marketing, tinha a pessoa de infraestrutura que tinha um nome que chamava DBA, era o cara que cuidava só do banco de dados, ninguém podia acessar e um monte de coisa. E se você for ver, essas profissões, poucas pessoas são, eu sou designer.
Você chama uma pessoa que trabalha com UX, UI ou front-end de designer genérico, a pessoa até fica ofendida. Tá? Ah, você não sabe o que eu falo. Não, isso aí já nem existe mais. Ou antes eu falava, antes não eram esses aqui. Antes era um só, chamava Webmaster. Fazia tudo. Marketing, infraestrutura, design, programação, era tudo. Tá bem? E aí eu brinco que isso deve ter começado em São Paulo, porque eles gourmetizaram as carreiras, não é? Essas carreiras não existem mais. As carreiras gourmetizadas são as misturas dessas carreiras de alguma forma. Tá, estou super exagerando e simplificando aqui, tá? Mas vocês entenderam. Hoje em dia não tem mais o cara de infra. É DevOps, que nem é bem uma carreira, né? Deveria ser uma prática, tudo bem. Não tem mais o cara... Então tem um cara que fica no meio do campo entre UX, UI e código, que é o front-end. Tem marketing, então tem um monte. Tem inbound marketing, tem content marketing, tem SEO, tem um monte de categorias de pessoas que trabalham. Não existe mais pós-venda, né? Acho que até quando você compra um carro hoje em dia é Customer Success ou Customer Experience. Esses nomes, e Excel, né? Excel virou Data Science, não é? Esse aqui o pessoal ficou ofendido também, mas é engraçado. Então, qual que é o meu ponto aqui? Meu ponto é que esses nomes da direita, sem contar estarem em inglês, eles são mais simples para a gente tentar alinhar com o resultado da empresa. O que você faz? Eu trabalho com aquela frontezinha do site ou da app, que é onde o usuário ou a usuária clica. Tá, entendi. Então, o meu valor que eu trago é simplificar o trabalho ou fazer vender mais. É diferente de eu escrevo CSS, é diferente de eu sou programadora. Tá bem? É mais claro para a pessoa e para a empresa o que você está fazendo. Mesma coisa, né? Customer Success. Qual que é o seu objetivo? Eu nem vou ser muito sincero, quando eu ouvia pós-venda, que diabos é pós-venda? Não, é sucesso do cliente para saber se ele usou o que ele comprou e como ele usou. São termos que ficam um pouco mais claro para o usuário, para a usuária final, para a empresa estar alinhado. E também acontece, que eu acho curioso também a Keila pontuou, dessa colaborativo, ou não sei até se, às vezes até é disputa, mas repara que as pessoas começaram a entrar nas áreas das outras. Então, programadores e programadoras agora dão pitaco no design porque ela é uma front-ender. Então, quem é que responde? Tem coisas que as linhas não são claras. Onde termina o trabalho do cara? É que agora complicou mais ainda, pelo que eu sei, né? Tem o UX, tem o UI, e aí tem o front-end, alguma coisa assim. Então, onde termina o trabalho de um e começa o do outro? Talvez vocês tenham a resposta, mas deixa eu ficar com a brincadeira aqui. Isso gera alguns atritos, ou até indefinições, e a gente tem que aceitar isso. Não tem mais aquela passagem de bastão tão clara. Não é à toa que lá na empresa, o cara que é o do UI, o nosso designer, ele comita direto ali, ele faz pull request das coisas pequenininhas. Ele aprendeu a usar o GitHub via telinha ali, bonitinha. Nem sei se vocês sabem, tem uma telinha, não precisa ser na linha de comando. Então... E onde termina? E às vezes ele comenta lá e o cara do front-end fica bravo. Ou às vezes o cara do front-end mexe um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita e o designer fica bravo. Então, isso é um fenômeno que está acontecendo e a gente tem que saber trabalhar assim. E até porque, não, isso não é meu departamento, é péssimo, não é? Gera gargalo, gera waterfall, gera aquele negócio que o pessoal de Kanban fala, de lead time, WIP, um monte de coisas do Agile que são da moda. Então, eu acho que isso aqui ilustra muito bem o que a gente está passando, né? Que a gente passou aí nessa década, e eu acho que a partir de 2020 vai ser cada vez mais essas áreas um pouco... eu sou front-ender que trabalho com marketing, porque eu faço o SEO. Tem tudo a ver com quem está, ou né, de web writing, tá tudo meio misturado aí. Tá bem? E as carreiras bacanudas. Então, vamos falar de carreira, Paulo, mas nem todos querem virar, então eu quero virar chefe, eu quero ser chefe. Então, tem CTO, tem líder de time, tem um monte de outros cargos da moda que são considerados chefia ou de salário melhor. E eu queria falar, para terminar, rapidamente das características que eu acho que essas pessoas têm. A primeira coisa... eu falo a síndrome do CTO, da CTO.
Tem muita gente aqui que pode chegar, poxa, Paulo, eu estou trabalhando lá na minha empresa, mas sabe qual é o problema? O meu CTO não manja nada de React Native, e eu manjo pra caramba de React Native, e ele não manja tanto quanto eu, ele fala umas abobrinhas. Olha só, Paulo, a minha CTO não manja tanto de Flexbox e fica fazendo tudo na mão, e etc. Então, eu brinco que essa é a síndrome do eu programo melhor que o CTO, tá bem? A primeira coisa, o seu CTO, a sua CTO, é pago para quê? Para programar? Se contratar um CTO para programar, a sua empresa já está fazendo algo muito errado. Muito errado. A não ser que seja aquela famosa empresa que tem CEO, CTO e CIO, são a startup de 3... Né? Sem contar a startup da startup, sem dúvida, o CTO, a CTO, o objetivo dessa pessoa não é programar. Tá bem? Então, esse é um primeiro momento. O segundo momento é, se o seu CTO ou sua CTO sabe programar melhor que você, ele é um péssimo contratante. Tá bem? Porque ele deveria estar contratando pessoas para completar o time e que saibam fazer coisas que ela não conseguiria fazer, ou que ela precisa de ajuda para fazer. Tá bem? Então, essa ilusão, a gente tem sempre isso. Não, peraí, mas o meu gerente de engenharia não programa tão bem quanto eu. Ainda bem que você programa melhor que ele, senão era melhor ele te demitir e contratar outro. Tá certo? Então, é óbvio que existem lugares que o CTO ou a CTO são super hackers e é melhor que a empresa inteira. São 12 lugares no Brasil. O resto, todos isso não acontece. Tá bem? Seria ótimo. Se conseguisse isso, de novo, se CTO ou CTO conseguisse a melhor de todas, melhor ainda. Mas não me parece que está alinhado com o objetivo da empresa. Tá? E as características, eu vou só falar duas, tá? Tem pouco tempo, eu tenho uma lista, então isso está muito na outra coisa de humanas, né? Soft skills. Então a gente tem hard skills, eu manjo muito CSS, eu manjo muito de React Native, eu manjo muito dos internals da V8, isso é um hard skill. São coisas, conhecimento pesado, difícil, que você consegue se concentrar muito e durante um tempo estudar e ganhar algum domínio. Soft skills são skills que são difíceis de serem aprendidas e ensinadas, até porque envolvem muito colaboração entre pessoas. Estou dando uma definição bem ruim de soft skill. Então eu queria falar de duas que eu acho que faz sentido, que às vezes programadores e programadoras eu não enxergo nelas. Né? Então, o Eric Schmidt te fala, que era o CEO do Google, né? Quando o Sergey estava aprendendo lá, e o Larry Page estava aprendendo com ele saiu, hoje em dia já voltaram os dois. Ele fala, tem um podcast que chama Masters of Scale, que quem grava é o Reid Hoffman, que é o fundador do PayPal, fundador do LinkedIn. Né? Ele entrevista tipo o Zuckerberg e o Eric Schmidt e gente assim. E nesse podcast ele vira e fala, eu contrato muito Olympians. Eu falei, aquele meu inglês, o Brazilian English que eu tenho. Aí eu falei, Olympians? Aí você vai ver, e Olympians realmente é um termo aquilo que você está pensando que é. Ele gosta de contratar pessoas que treinaram a vida inteira para as Olimpíadas e que conseguiram virar atletas e tudo bem. O que ele está batendo nessa característica das pessoas se esforçarem, dedicarem a longo prazo, planejarem a longo prazo objetivos técnicos, objetivos de melhoria, objetivos de estudo. Tá bem? Aprenda, domine uma linguagem de programação em 21 dias, isso não existe em lugar nenhum. Eram livros da minha... Né? Aprenda em 21 dias e domine. Dominar uma linguagem, tem um artigo legal que fala, dominar uma linguagem você faz em 10 anos. É uma tarefa, e quem escreveu isso é o Peter Norvig. É o cara de inteligência artificial do Google e do mundo inteiro. Falou, você quer dominar uma linguagem? Você vai levar 10 anos, usando-a todos os dias. Tá bem? Então ele fala dessa característica, né, que algumas pessoas falam que é grit, né, garra, de você se dedicar mesmo a longo prazo com objetivos do que você quer ser bom, tá bem? E eu coloquei uma foto de outra pessoa com uma roupa coxinha aqui, essa aqui é uma foto minha, vestido de coxinha, e eu falo, e tem essa, né, as pessoas falam muito de soft skill, elas falam iniciativa. Precisa de iniciativa. Eu falo, pelo amor de Deus, tudo que eu menos quero é um monte de programador e programadora cheio de iniciativa e com pouco grit, e com pouco Olympian, e com pouca acabativa. Sabe aqueles projetos que tem na sua empresa que ou você, um colega ou uma colega, começou
e está lá parado, vamos fazer esse protótipo, não sei o quê, e aí está parado, está em alguém da manutenção, cai toda hora, e aí fica no canto e em breve não vão usar nada, porque ninguém levou até o final. Não que, aliás, eu sou campeão disso, tá bem? Então, a gente precisa terminar o que a gente começou. Então, ou pelo menos ter uma maneira clara de dizer, vou parar com isso aqui, desistir, isso aqui vai morrer. Então, eu sinto muita falta isso nas equipes de tecnologia, isso da acabativa. A gente está sempre querendo, olha, agora vamos fazer um projeto novo com essa linguagem nova, porque vai resolver esse probleminha aqui, mas a gente não termina aquele que a gente começou e também não vai terminar esse. Então, eu sinto, não só eu também, muita falta da gente terminar projetos, entregar resultado e falar, pronto, agora é o próximo passo. E terminar um projeto pode ser, vou desistir desse projeto. Agora, deixá-lo em banho-maria, isso é terrível para a equipe. Tá? Sabe aquele projeto que ninguém é dono, que tem que dar manutenção, ninguém nem tem mais dono, porque já saíram, então ninguém... meu tempo acabou, então eu quero colocar aqui, resumindo. Então, para a sua carreira, acho que o primeiro ponto é esse. Você não é paga para escrever linhas de código. Vai fazer parte, são as cirurgias que a gente faz todo dia. Mas tem como a gente fazer menos cirurgias? Tem como a gente dar remédio para o paciente antes? Tem como simplesmente colocar um gesso e não precisar abrir a pessoa? Tá bem? Então, acho que esse é um desafio nosso. Aprendizado e planejamento são importantes. Vocês viram que as pessoas que a gente costuma idolatrar, pelo bem ou pelo mal, estão pensando nessas coisas. E os soft skills são realmente pontos que os grandes CEOs das empresas famosas de tecnologia estão pensando. Tudo bem? O próximo slide é para eu dar tchau. Eu só queria falar uma coisa que eu... É só um minuto, eu prometo. Eu queria falar do ponto que vocês bateram aqui de uma maneira incrível esse evento. Todos os eventos sempre buscam falar em diversidade, de uma forma ou de outra. Poucos eventos executam como vocês estão executando, com público, com mulheres, com público, com palestrantes de diferentes origens, diferentes faculdades, diferentes backgrounds. Isso sim é fazer a coisa acontecer. É colocar a pessoa no protagonismo. Eu não gosto de falar desse assunto porque eu acho que eu não devo ser protagonista nesse assunto. Porque eu vim de faculdade de elite, branco, cis, cristão, casado com uma mulher e etc. Então eu nunca senti dores. Agora eu sinto alguma dor, que eu tenho 2 filhas pequenas, sinto as dores que elas passam. Mas eu não me considero no direito de falar. Mas eu queria falar nesse momento porque o que vocês estão fazendo aqui é muito mais do que falar, olha, é um código de conduta, de diversidade, olha, vamos falar, e é muito legal. Vocês estão fazendo completamente diferente. Vocês estão fazendo da forma que tem que ser feita, é a forma que abre realmente esse espaço. E que esse espaço, para as pessoas que gostam, tem pessoas que gostam, eu gosto, eu acho que isso é um clamor social, isso precisa ser mudado, já era, não dá para esperar 200 anos para as coisas se arrumarem no tempo que estão se arrumando. Mas para quem não gosta desse assunto, e eu sei que tem pessoas que têm opiniões diferentes, poxa, isso aí, eu não gosto, e tudo bem. Mas você pode ver até do âmbito empresarial. Olhando para eu como empreendedor, isso não é uma questão só fundamental para as pessoas e para o convívio da sociedade. Isso é uma questão fundamental para as empresas sobreviverem. Por quê? Porque hoje a gente tem... As empresas não são boazinhas, as empresas são malvadas em muitos sentidos. Então elas estão buscando, elas precisam contratar pessoas, precisam contratar pessoas que escrevem código. E elas enxergaram que, olha, quem estava aí no canto o tempo todo, as mulheres, os negros, os gays, eles podem, não só podem, como em muitos casos fazem até melhor, dado tudo que eles passaram. Então não é só uma questão social, poxa, olha, vamos ajudar os nossos colegas, as nossas colegas. Isso é uma questão importante para a empresa, até pelo viés capitalista mesmo da coisa. É importante porque, olha só, existe oportunidade. E computação, eu sou bem honesto, eu trabalho com computação, sou super gênio, não somos, tá bem? Não somos, com raras exceções, não somos super gênios. É uma coisa super técnica e super legal. E que todo mundo pode. É ridículo pensar que alguém, alguma categoria, alguma pessoa não poderia fazer isso que a gente faz no dia a dia, que é tão técnico quanto as pessoas que trabalham com encanamento, que é um negócio talvez mais complicado do que a gente faz. Tá bem? Então eu queria dar parabéns para o evento, porque a forma que vocês colocaram isso com as pessoas falando, apresentando, sem ser só uma propaganda, que legal, é importante,
mas dando esse protagonismo é simplesmente genial, tá bem? Então, muito obrigado e parabéns pelo evento.